Sejam todos muito bem-vindos à segunda aula do módulo Manter sistemas operativos, aplicações e dispositivos. Hoje nós vamos falar sobre a questão de gerir os dispositivos presentes no nosso computador, ok? Nós sabemos que o hardware é a parte física do nosso computador e com certeza essa parte física é a que mais apresenta problemas na nossa máquina. E muitas vezes esses problemas acontecem devido a problemas que têm a ver com cada dispositivo. Falho eu, por exemplo, disco duro, okay, pode criar uma série de problemas relacionados a ele. A memória RAM vai criar também uma série de problemas relacionados a ele. Porém, diante dessa situação, existem outros problemas que podem surgir, como a falta de drivers, que são geralmente os pequenos softwares que servem para controlar os dispositivos físicos. Eles controlam todos os dispositivos físicos e cada driver tem a sua função específica. Cada driver está associado a um dispositivo. Vamos supor que temos aí um driver que controla a placa de rede. Se o driver não estiver funcionando muito bem no teu computador, obviamente que a sua placa de rede também apresentará problemas. Se o driver, por exemplo, da placa do Wi-Fi não estiver a funcionar devidamente, obviamente a sua placa Wi-Fi apresentará os problemas. É bastante simples resolver esses problemas. É só procurar drivers associados àquelas marcas de placas de rede ou a marca do seu próprio computador. E marca é o modelo neste caso. Então, com esses dois parâmetros, você consegue resolver esses problemas numa boa. E esses controladores ou drivers, ok, fazem funções específicas no nosso computador. Então eles podem simplesmente ativar o funcionamento de uma placa ou de um outro dispositivo que você encaixou no seu computador. E obviamente, na hora de trocar, por exemplo, as placas de rede, se não for uma placa associada ao seu computador, ao modelo do seu computador, você terá que acompanhar essa placa com o driver associativo. Então você vai ter que baixar ou comprar um controlador dessa placa para poder instalar no seu computador. Falei, por exemplo, da placa gráfica, pode apresentar os mesmos problemas. Então nós temos que sempre associar esses dispositivos físicos aos seus respectivos drivers. Porém, vamos falar aqui dos problemas típicos que acontecem no nosso hardware. Vou começar aqui com o disco duro, ok? Existem problemas básicos que são causados pelo disco duro, como por exemplo, dados corrompidos sem nenhum motivo no seu computador. Então é só logo de cara associar esse problema ao disco duro. Existem também as travagens constantes, ok? Quando o computador trava de vez em quando ou sempre, também temos que ver se o disco duro está associado. Esse problema também pode surgir em caso de do problema da placa-mãe, ok? Do processador e por aí em diante. Então são problemas que nós chamamos de problemas comuns entre dispositivos. E também temos outro problema que é a exibição da tela azul. Esse problema com certeza é nativo do disco duro. A tela azul que eu me refiro, meus caros, é esta aqui, ok? Quando surge esse problema aqui, geralmente é o disco duro que apresenta algum problema ou alguma dificuldade na sua execução. Tem também a demora em abrir pastas e arquivos. Este também pode ser um problema do disco duro e a solução para esse problema nós poderemos ver mais à frente, ok? Tem também barulhos ou ruídos estranhos vindo do disco duro. Nós sabemos que o disco duro apresenta lá pequenos discos giratórios. Então esses discos giratórios podem provocar algum ruído ou algum barulho estranho. Então esse problema já é do hardware do próprio disco duro. Não é aconselhável abrir, mas o aconselhável neste momento é você fazer backup de todos os dados desse disco enquanto ele estiver a funcionar, ok?
Então você vai fazer uma cópia de segurança para poder guardar aquela informação importante. Também existem outros problemas, como, por exemplo, o excesso de setores defeituosos. O disco duro funciona em setores e cada setor apresenta um certo dado, representa uma certa informação. Então, quando esse setor vai embora, isso significa que o seu disco duro vai perder aqueles dados, o que nos leva ao primeiro problema, que é os dados corrompidos sem motivo aparente. Okay? Então, esses são problemas básicos que surgem no disco duro. Temos outro dispositivo, esse também é um dispositivo que apresenta graves problemas no nosso computador. E os problemas desse dispositivo, que é a fonte de alimentação, são as quedas de corrente no computador, quedas constantes, né? Quando o seu computador está a funcionar e do nada desliga-se, surge aí o segundo problema, que é o desligamento brusco do computador, ok? Oscilações constantes são apresentados pela fonte de alimentação, e também temos aí a falha no arranque do próprio computador, ok? Neste último ponto, pode ser problema, por exemplo, da compatibilidade da voltagem da própria fonte de alimentação com a sua placa-mãe ou o seu computador ou outros dispositivos. Sabemos nós que o disco duro, a placa-mãe, o seu leitor de CD e DVD, todos esses dispositivos dependem muito mesmo da corrente que vem a partir da fonte de alimentação. Então esses dispositivos são basicamente, ou melhor, esses são os problemas aparentes causados pela fonte de alimentação. Temos também o outro dispositivo que apresenta graves problemas, ok? Quando esse dispositivo morre, entre aspas, no nosso computador, basicamente nós temos que trocá-lo. E geralmente não é esse dispositivo que apresenta problemas comuns. Na verdade, são fatores externos que causam problemas nesse dispositivo. Esse dispositivo chama-se processador ou CPU, como queiram. Então, um dos problemas é o superaquecimento provocado pela má ventilação no seu computador. Então, você precisa averiguar se as suas ventoinhas, os seus coolers, estão a funcionar devidamente ao ponto de conseguir ventilar adequadamente o seu processador. Então, se não estiverem a ventilar devidamente no seu gabinete, provavelmente o seu processador vai atingir altos graus de aquecimento. E quando atinge um certo nível de aquecimento, praticamente o seu processador morre. Outro problema que é causado por fatores externos é a danificação dos pinos no processador. É assim, quando nós temos o costume de abrir frequentemente o nosso computador e posteriormente removermos com frequência o processador, basicamente os pinos vão ficar danificados ao andar do tempo. Por isso que é aconselhável não remover o processador, somente remover ele em casos extremos, ok? Então você precisa sempre verificar se não remove o seu processador, okay? Porque pode danificar os pinos. O outro dispositivo que apresenta problemas são as memórias. Um dos problemas é quando o computador não arranca e simplesmente faz alguns bips, tira alguns efeitos sonoros em forma de bips. Isso é causado pelas memórias. Então você precisa desligar o seu computador, abrir, encaixar ou ver se os baramentos das memórias estão devidamente limpos para poder encaixar as suas memórias. Quando o computador não arranca e não reconhece toda a memória instalada, vamos supor que você instalou duas placas de memórias RAM no seu computador, e quando o seu computador não reconhece as duas, provavelmente
uma delas está danificada ou o socket onde nós encaixamos a memória está danificado ou algum outro fator, como por exemplo a poeira, pode estar por detrás desse problema. Então, esse problema podemos resolver limpando ou substituindo a memória caso ela esteja danificada. E outro problema causado por esse componente é quando o computador não arranca, porém, ele apresenta aí a tela preta. Então nós precisamos ver se realmente as memórias estão a funcionar devidamente. Eu deixei aqui um link nesse PDF em que vocês vão clicar para ver quais são a distribuição de bips em relação às memórias ou ao mau funcionamento delas. Okay? Tenho aqui também ferramentas do próprio sistema operativo que nos permitem obter informações sobre hardware do nosso computador. Okay? Existe aqui painel de configurações, nós podemos ver informações sobre o hardware do nosso computador. Tenho aqui outra ferramenta que é informações do sistema, vamos ver como é que nós conseguimos adquirir informações sobre o hardware do nosso computador usando esta função. Podemos também usar o prompt command ou o CMD, para poder ver a informação sobre o hardware do nosso computador. E temos também as propriedades do próprio computador, mas esse só exibe informações básicas dos componentes principais, como por exemplo as memórias, o processador. Podemos ver também a arquitetura do nosso sistema operativo e por aí em diante. Então podemos começar aí com o painel de configurações. Então, para ver as informações de hardware do nosso computador usando o painel de configurações, nós vamos para o menu Start, para questões do Windows 10. Podemos clicar aqui em Settings, ou Configurações. Então, ao clicar aí, ele vai abrir aqui algum menu das configurações do nosso Windows. Vamos para o System e de seguida vamos para esta função que é About, sobre. Então clicando aqui nós conseguimos ver aqui as especificações básicas do nosso computador, como por exemplo o nome, o processador, a memória RAM instalada, o ID, o endereço físico do nosso computador, o ID da nossa máquina ou do produto e por aí em diante, a edição do nosso Windows e etc, Então aqui nós podemos adquirir informações sobre o hardware do nosso computador. O outro mecanismo para adquirir informações do nosso computador, do hardware do nosso computador, é usando as informações do sistema. Vamos ver como é que isso se procede. Então, para poder aceder às informações do nosso sistema, nós entramos de novo no guia de menu Start e vamos descer até as ferramentas administrativas. Aqui em Windows Administrative Tools, expandimos e cá mais para baixo temos aqui System Information. Clica aqui e de seguida ele vai exibir essa janela aqui, onde vai conter lá toda a informação do hardware do nosso computador. Como por exemplo, aqui já vai exibir as memórias lógicas, as memórias físicas ou as memórias virtuais, etc. Então tem aqui o outro mecanismo para nós podermos ver a informação do nosso hardware. O outro mecanismo para poder ver informações do nosso hardware através do prompt command. Então nós vamos ter que abrir o CMD para poder ver informações de hardware. Então para ver as especificações do hardware do nosso computador, precisamos abrir o CMD. Então podemos escrever aqui CMD ou simplesmente podemos clicar o botão Windows 0, e aqui nós vamos digitar o comando CMD. Então
Tendo aberto aqui o nosso prompt de comando, nós vamos escrever system info. Então é só clicar enter e ele vai exibir toda a informação, ok, do nosso hardware. Ele está aí a fazer ainda a leitura e de seguida vai exibir toda a informação do nosso hardware. Então nós temos aqui aquela mesma informação que foi exibida quando usamos o System Info, ok? Mas ele vai exibir aqui através do nosso CMD a memória virtual, ok? A memória física e por aí em diante. Então, essas são as três formas, já foram as três. Temos aqui através das propriedades do nosso computador, essa aqui é bem mais comum. Nós simplesmente podemos entrar nos discos, aqui em Local Disk, ok? E de seguida clicamos nesta área onde exibe as partições de disco, ok? E vamos clicar aqui em propriedades. Clicando em propriedades, ele vai abrir aqui algumas informações sobre o nosso computador, como o processador, a memória RAM instalada, o tipo de sistema e por aí em diante. Exibe aqui o nome do computador e por aí em diante. Então essas foram as 4 formas que nós usamos para exibir as propriedades de hardware do nosso computador. Agora vamos ver as principais funcionalidades disponíveis para gerir os nossos dispositivos. Na próxima aula nós vamos ver como é que nós podemos usar essas funcionalidades para poder fazer a manutenção do nosso computador, ok? Então basicamente nós podemos usar as ferramentas administrativas, ok? Ou em inglês Administrative Tools, e também podemos usar o gestor de dispositivos para poder fazer a manutenção ou fazer a gestão de dispositivos do nosso computador. Então, agora vamos efetuar operações de manutenção do nosso sistema operativo, ok? Vimos anteriormente que usamos as ferramentas administrativas e gestor de dispositivos para poder fazer as devidas manutenções do nosso sistema operativo. Mas antes, eu quero mostrar aqui algumas características dos serviços do sistema operativo. O sistema operativo faz a administração de sistemas, de tarefas, perdão. Essa é a principal é a principal característica do nosso sistema operativo. Segundo, ele faz o gerenciamento de recursos. Terceiro, faz o controle de operação do sistema. Quarto, faz a recuperação de erros, ok? E por fim, o gerenciamento de memórias. E isso varia de acordo com o fabricante de cada sistema operativo, ok? Mas essas são as características básicas de um sistema operativo no seu todo, o sistema operativo completo, ok? Quando nós instalamos no nosso computador. Tenho aqui as ferramentas administrativas que são disponibilizadas pelo sistema operativo para poder fazer a respectiva manutenção. Temos primeiro o Computer Management, que é para a instalação e gestão de drivers, ok? Aqueles ativadores ou controladores de dispositivos físicos do nosso computador, vimos anteriormente. Temos Defragment and Optimize Drivers, que é a desfragmentação e a otimização de partições no nosso disco, okay? Dos nossos discos duros. Temos também o Disk Cleanup, que é a limpeza de ficheiros temporários que ocupam um certo nível de memória no nosso computador. E por fim nós temos os serviços, que é para controle de ações das aplicações instaladas no nosso computador. Então vamos ver isso aqui, como funciona cada ponto na prática. Então, a primeira ferramenta que nós vamos usar aqui é a desfragmentação e otimização das nossas partições. Onde é que nós achamos essas ferramentas? Simples, lá em ferramentas administrativas, ok? É só clicar no menu Start, vem até as ferramentas administrativas e aqui tem essa função, Defragment and Optimize the Drivers. Então é só clicar aqui e vai abrir nessa janela. Aqui nós podemos
escolher qual será a partição que nós vamos otimizar, ok? Podemos analisar e otimizar, e ainda mais podemos alterar algumas configurações aqui, como por exemplo a automatização da otimização do nosso disco, ok? Então nós podemos selecionar aqui com que frequência vai ser otimizado o nosso disco, ok? Pode ser diário, semanal ou mensal. Podemos também aqui escolher quais são as partições que nós vamos otimizar. A partir daqui podemos escolher ou selecionar a partição. Depois é só clicar em OK. E depois ele semanalmente ou diariamente ou mensalmente vai fazer a otimização ou a fragmentação do nosso disco duro. A outra ferramenta que nós vamos usar será o Disk Cleanup, que é essa aí, limpeza de disco, ok? Que é uma ferramenta muito útil no nosso sistema operativo, porém pouca gente usa essa ferramenta, ok? Então nós vamos usar essa ferramenta hoje e recomendo que todos vocês usem de vez em quando nos vossos computadores para que otimizem o vosso disco. Esse é um dos problemas que causa lentidão na abertura de certas aplicações ou arquivos no seu computador. Então ele cria aquela lentidão porque ele consome certo nível de memória. Então de vez em quando você precisa criar ou precisa fazer uma limpeza básica do seu disco duro. E para poder achar essa ferramenta, de novo, vamos para ferramentas administrativas, ok? Vou aqui selecionar esta função que é Disk Cleanup. Então, cliquei aí para abrir. Então aqui ele vai nos dar a opção de escolha de uma partição para a gente poder fazer a limpeza. Recomendo que seja esse aqui, disco C, ok? Então ele vai fazer aqui o cálculo da memória ocupada ou dos aplicativos temporários ou ficheiros temporários que ocupam essa memória, e de seguida vai abrir uma janela onde vai exibir já todas aquelas aplicações, cabendo ao administrador ou ao utilizador escolher quais são as aplicações que devem ser removidas ou quais são os ficheiros temporários que devem ser removidos. Então aqui tenho várias aplicações ou vários ficheiros temporários que, se eu seleciono todos, ok? Veja só aqui, vão ocupar cerca de 70 GB, 75 GB de memória ocupada. Esses 75 GB são alguns ficheiros que vêm download, então vou remover aqui, ok? Então esses são alguns ficheiros temporários que ocupam certo nível de memória. Veja só, ocupavam aqui uma certa memória de 143 megabytes. Então eu posso clicar aqui para limpar todos esses ficheiros, ok? Ou posso cancelar caso eu não queira limpar. Então tenho aqui essa ferramenta muito boa para poder fazer a limpeza do meu disco duro. Outro mecanismo que nós podemos usar para poder fazer a limpeza do nosso disco duro é o Windows R, ok? Então aqui nós vamos escrever o quê? Vamos escrever esse sinal de percentagem, e aqui entre esses sinais vamos escrever a palavra temp. Então é só clicar aqui temp e clicar enter. Ele vai abrir aqui o gestor de ficheiros com ficheiros temporários. Então você só seleciona todos eles e apaga, clica em delete, ok? Então ele vai fazer aqui a limpeza de todos esses ficheiros temporários e obviamente vai otimizar a memória e a função do seu computador, ok? Então eu limpei aqui todos os meus ficheiros temporários e acredito eu que o meu computador já está ligeiramente rápido neste momento, ok? Então essa é uma ferramenta que recomendo que vocês usem sempre nos vossos computadores. Por fim, nós temos aqui o restauro do sistema, ou simplesmente a cópia de segurança, backup do nosso sistema. É importante fazer o backup caso surjam vários problemas em comum no seu sistema, ok?
mas ele vai fazer o restauro da data em que fez o backup, ok, automático do sistema. Então eu vou mostrar aqui como é que nós podemos fazer isso. Ok, em que consiste o restauro do sistema? Vamos supor em que tu instalaste alguma aplicação que causou algum problema no seu sistema operativo. Então tu vais recuperar, vais fazer o restore, ok, da última atualização ou do último ponto de recuperação do sistema. Então vamos ver como é que isso procede. Vamos entrar todos no Control Panel, o painel de controle. E aqui, se estiver dessa forma em categoria, tu vais clicar aqui em Large Icons ou mesmo Small Icons. Então vem selecionar essa opção Recovery. Então a partir daqui, nós vamos clicar ou selecionar essa função que é Open System Restore. E a partir daqui nós vamos criar ou vamos iniciar a recuperação do nosso sistema a partir de um ponto, ok? Veja só que o meu sistema criou aqui um ponto de recuperação automático. Okay? Aliás, são dois pontos de recuperação automática. Um dos pontos foi no dia 3 deste mês de 8, e outro foi no dia 23 do mês passado, que foi julho. Então eu posso escolher aqui um ponto de recuperação para poder fazer o restore do meu sistema. Então posso escolher esse aqui, clico em Next, ok? E aqui clico em Finish. E neste caso ele vai fazer a recuperação a partir desta data aqui e a hora em que ele foi fazer esse ponto de recuperação. Não vou proceder aí porque ele vai fazer o restore mesmo, ok? Então tu podes, se não tiveres esses pontos de recuperação automática, tu podes criar a partir daqui, Create a Recovery Drive, ok? Então ele vai abrir o gerenciador, neste caso de criação de recuperação do teu sistema. Então é só clicar em Next, Next e Next e vai criar um certo ponto manual, ok? E de seguida esse ponto vai estar nesta lista aqui de recuperações do seu sistema. Então é só escolher o tal ponto e de seguida clicar Next, Next, Finish e ele vai fazer a recuperação do seu sistema operativo. Bem simples, pessoal. São ferramentas que o nosso próprio Windows nos oferece para poder fazer o restore do nosso sistema. Então a aula de hoje vai terminar por aqui, ok? Tem mais conteúdo do módulo e vão ver nas próximas aulas.